Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Débora e eu sou a responsável pela reflexão da noite de hoje e trago do Evangelho de Mateus uma leitura que tem como título Crianças. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enrelejados. É imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma, lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-os aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções. Em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje tem como objetivo fazer um apelo social, uma vez que cada um de nós que aqui assiste essa reflexão agora, se não é pai, se não é mãe, tem um sobrinho, tem um primo, tem um irmão mais novo, tem um enteado, tem um afilhado, é um profissional que trabalha com criança, é um educador. E se não diretamente tem um serzinho, a sua responsabilidade, o seu convívio, certamente tem alguém à sua volta que o tenha. Nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, espíritos errantes de diversas vivências, mas estamos aqui como aprendizes e temos também a responsabilidade de ensinar essas nossas crianças, essa nossa nova geração, esses espíritos que também são heranças deles próprios, mas que com certeza também são heranças de relações, de vivências nossas com eles. Então hoje nós temos aí uma sociedade rica em acessos tecnológicos, rica em informação, rica em conteúdos que distraem a mente, o tempo, que ocupam não só nós adultos, mas também as nossas crianças. E essas são ferramentas que muitos dos pais, muitos adultos dos dias atuais se utilizam para poder sanar a ausência do tempo deles e ocupar um pouquinho o tempo, né, dessas
dessas crianças tão carentes, tão necessitadas de amor, de afeto, de atenção. E nunca se falou tanto sobre isso, porque nunca teve tão em evidência como nos dias atuais, ter tantos acessos a informações e a conteúdos externos e ter tanta ausência de conteúdo, de bagagens que são internas, que são dos ambientes familiares, que são das relações familiares que estão fragilizadas, que estão adoecidas por conta das turbulências, das grandes necessidades de trabalho e das outras atribuições que nós acabamos naturalmente inserindo na nossa rotina diária. Então, para que a gente possa olhar um pouquinho para o nosso dia a dia, para o nosso tempo e como estamos administrando ele, que não nos esqueçamos que mais do que a roupa que de um inverno para o outro deixa de servir, mais do que um calçado que tão rapidamente perde, né, o tamanho adequado dos pezinhos, que mais do que o alimento que vai ter os nutrientes necessários para a saúde física, precisamos estar atentos ao tempo de abraçar, ao tempo de acarinhar, ao tempo de ler uma história, ao invés de deixar o vídeo com a historinha correr, né, na telinha do celular que eles têm em mãos, o tempo que podemos dispor para contar um evento da nossa infância, para acompanhar um novo passo, uma nova palavra que eles aprendem, uma escrita, uma atividade da escola, para que possamos criar memórias nossas, memórias vividas, de experiências que passam tão rápido com os nossos pequeninos, para que eles possam se sentir acolhidos, para que eles possam se sentir pertencentes a um ninho de amor e de afeto, ainda que algumas ausências materiais façam parte das nossas vidas, ainda que nem sempre possamos comprar o brinquedo que eles querem, que possamos materialmente assistir a todas as necessidades que muitas vezes criamos como necessidades, mas nem sempre o são, que possamos pôr na balança as verdadeiras prioridades, as verdadeiras necessidades, para que eles possam crescer nutridos de uma ferramenta que com certeza vai deixar eles preparados para todos os enfrentamentos ao longo da vida, que é a ferramenta do amor, que é a ferramenta que só se pode dar vivendo ela na prática. Não basta simplesmente dizer que ama, e quando a criança chega triste em casa, agitada, nervosa, nós simplesmente mandamos ir para o quarto, nós simplesmente mandamos cessar a sua lágrima, simplesmente mandamos abrir um sorriso quando ela está com expressão de tristeza, quando nós ignoramos as emoções pulsando à flor da pele nesses pequeninos, e o que eles precisam é de tempo, é de atenção, é de amor na prática. E o amor na prática às vezes vai ser dizer não para algo que eles queiram incessantemente naquele momento, porque eles não têm ainda maturidade, eles não têm discernimento de que tudo o que se quer naquela hora nem sempre é o necessário, nem sempre é o indicado para eles, e às vezes pelas correrias do dia a dia a gente acaba cedendo às exigências, às insistências deles, e nos esquecemos de que o não é didático, é pedagógico, é sinônimo de amor. O não prepara para a vida, só que o não dá trabalho, porque ele vai cobrar tempo, vai cobrar uma atenção para a gente explicar por que não, e direcionar alguns entendimentos, alguns saberes, de acordo com cada uma das idades, mas eles precisam ter esse tempo, e muitas vezes os pais não dispõem desse tempo. Então é muito mais fácil ou permitir ou compensar alguma coisa que eles queiram na ausência do nosso tempo, entregando bens materiais e terceirizando muitas vezes uma responsabilidade, uma atenção que é nossa como pais. Então essa mensagem, meus irmãos, ela não tem aqui a finalidade de culpabilizar, de causar desconforto ou constrangimento a nenhum de vós. Muito pelo contrário,
é com muito carinho, é com muita compaixão e também como profissional, na minha experiência pessoal, que eu posso dizer que o que as nossas crianças, nossos adolescentes mais precisam e mais anseiam nos dias de hoje é de carinho, é de tempo, é de amor na prática e de muitos nãos. E vou voltar a dizer que para poder dizer alguns nãos é preciso ter tempo, porque não basta dizer não porque não, porque às vezes eles vão ter dúvidas e eles vão procurar alguém que responda e que sane essas dúvidas deles. E na nossa ausência de tempo de carinhosamente, pedagogicamente ensiná-los por que não e quando não, eles acabam procurando em caminhos, alternativas de respostas que não são tão seguras. E aí muitas vezes nós os empurramos a precipícios. Então essa reflexão é para que a gente possa se olhar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto tio, enquanto padrinho, enquanto seres de responsabilidade social que temos, com todos aqueles à nossa volta e principalmente com a nossa infância, com a nossa juventude, que se encontra fazendo apelos desesperados por pessoas que os olhem com amor, com tempo. Então essa mensagem é para que a gente possa olhar individualmente cada um para si, para suas relações, para quais são os pequeninos que nós temos à volta, que nos olham como exemplos. E não basta dizer a eles, vai por aqui ou vai por ali, eles vão seguir o caminho que eles nos verem trilhando. Então não adianta simplesmente pronunciar aquilo que eu não consigo executar. O exercício daquilo que eu faço é o maior exemplo para os pequeninos. E aí, às vezes, nessas correrias do nosso dia a dia, nós não conseguimos ter coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Então, essa reflexão é para que a gente possa parar alguns instantes, refletir, reorganizar a nossa rotina, repensar as nossas responsabilidades e, principalmente, as nossas prioridades. Se nós detemos a responsabilidade de conduzir o desenvolvimento, o processo de construção de um indivíduo que vai viver nessa sociedade, de um indivíduo que vai ser o reflexo do que somos, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos ter organizado qual é o caminho que nós queremos percorrer, qual é o caminho que nós queremos trilhar ao lado desses indivíduos para que eles sejam adultos, para que eles sejam espíritos nesse processo de construção e de reeducação moral aqui na Terra, para que eles sejam espíritos melhores do que eles chegaram aqui, para que nosso compromisso assumido nessa dádiva do cuidado, do amor, seja como pai, mãe e das diferentes formas e arranjos familiares em que nós tenhamos um pequenino sobre a nossa responsabilidade, que nós possamos nos recordar do quanto isso é grandioso, do quanto isso é honroso, mas do quanto nós precisamos dispor de tempo, de paciência, de compaixão. Nós não nos tornamos o adulto que somos hoje de um dia para o outro. Nós temos uma construção histórica, nós temos diversas vivências e experiências que nos marcaram e nos fizeram ser quem somos. Muitas delas nos moldaram e nos fizeram ressignificar, outras nos deixaram traumas. E isso por si só já é bagagem o suficiente para a gente conseguir olhar com carinho, com paciência, lembrando que os pequeninos à nossa volta precisam desse repertório. E se estão sob nossa responsabilidade, nós devemos decidir e dar tempo para construir com eles essas experiências da melhor maneira possível, para que não sejamos nós os responsáveis, tardios, por consequências irreparáveis. Então, meus irmãos, com muito carinho, com muito respeito e com muita esperança de que possamos sim construir um mundo melhor, uma sociedade mais digna, mais justa, mais humana, mais sensível, mais empata,
é que eu venho aqui hoje e que eu sugiro a cada um de nós, independente de quem sejamos na vida das crianças, dos adolescentes, que nós possamos servir como exemplos vivos do nosso exemplo e não só daquilo que nós dizemos. E que nós possamos dispor de tempo, que nós possamos compartilhar as nossas experiências com eles, trazendo eles para as nossas vidas, que nós possamos ser os protagonistas dessa nova sociedade, dessa nova geração, a partir daquilo que nós queremos semear nesse mundo e nessas vidas desses espíritos que vêm tão cheios de vontade, tão cheios de esperança para essa nova oportunidade aqui na Terra e da qual nós também somos responsáveis quando aceitamos acolhê-los no seio da nossa família ou nas relações onde nós nos depararmos com eles. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos nos empoderar dessa grande oportunidade e abraçar os nossos pequeninos com amor e que possamos dispor, na prática, de tempo para estar com eles. Tenham todos uma ótima semana, que Deus os abençoe, os proteja e até o nosso próximo encontro.